galera, bom dia. Aqui quem vos fala é Ângelo. Vamos estudar um pouquinho sobre direito tributário, legal? O que você precisa saber para a sua prova de OAB de tributário, pessoal? Começando pelo princípio, conceito de tributo, está lá no artigo 3º do CTN. Você vai ver que a primeira dica que eu te dou, o número 5. Você vai ver que o número 5 ele aparece algumas vezes na sua prova de direito tributário, legal? Ficou na dúvida? Lembra do número 5. Então vamos lá, conceito de tributo lá no artigo 3º do CTN. Primeiro componente do artigo 3º para conceituar o tributo, pessoal. Prestação compulsória, beleza? Nunca um tributo vai ser faculdade do contribuinte, sempre um tributo vai ser uma obrigação compulsória que o Estado impõe sobre o contribuinte, legal? Segundo componente lá do artigo 3º, vocês vão ver que ele fala, o texto do artigo 3º ele é falho, ele fala o seguinte: tributo é obrigação compulsória expressada em moeda ou noutro valor. Risca isso do seu código, tá? Risca esse noutro valor. Tributo é obrigação só em moeda, sempre pecuniária. Legal? Então, primeiro, prestação compulsória. Segundo, prestação sempre em moeda. Terceiro, a prova vai botar umas pegadinhas para te pegar. Tributo nunca vai ser sanção por ato ilícito. Beleza? Nunca, em hipótese alguma. A multa de trânsito, a multa, o auto de infração, nada disso, a imposição de multa, isso não é tributo, beleza? Isso é qualquer outra coisa menos tributo. Tributo nunca vai ser uma sanção por ato ilícito. Então, quando a prova te trouxer uma situação em que ela aplica uma penalidade a alguém e tenta enquadrar isso como tributo, sai fora, não é tributo, legal? Quarto ponto do artigo 3º do CTN. Tributo, pessoal, é sempre, em 100% das hipóteses, obrigação prevista em lei, tá? Nunca um tributo vai ser criado por decreto, por resolução, portaria, nada, tá? Sempre tributo, obrigação prevista em lei, beleza? Andando, quinto ponto, atividade administrativa plenamente vinculada, tá? Sempre o tributo, pessoal, ele vai precisar de regras pré-determinadas para ser cobrado do contribuinte, tá? O nome disso, traduzindo, tirando em miúdos, o nome disso é lançamento, tá? Atividade administrativa plenamente vinculada, isso é o lançamento, legal? O que significa isso? Não existe discricionariedade do cara que vai aplicar tributo sobre o contribuinte, tá? Sempre que na prova o auditor fiscal ele tiver discricionariedade, tributo não é, beleza? Viu? Os 5 pontos? Lembra disso, tá? Faltou no dia da prova, puta, não lembro o que é tal coisa. Lembra do número 5 que você vai chegar lá onde você precisa chegar, beleza? Adiantando um pouquinho, vamos falar de espécies tributárias. Quais são os tributos? Tá? Tributo é um gênero e nele se encaixam 5 espécies tributárias. Quais são? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Legal? Vocês vão ver que no CTN só tem 3. Só tem imposto, taxa e contribuição de melhoria. Esqueçam o CTN. São 5 espécies tributárias, beleza? Adicionem aí ao CTN empréstimo compulsório e as contribuições especiais, legal? Fala rapidinho uma por uma. O que é imposto, pessoal? Imposto vai sempre remunerar uma atividade indivisível do Estado. O Estado ele não presta nenhuma obrigação específica e divisível ao contribuinte, tá legal? Ele serve para tributar situações ut universi, tá? Que prendem um universo ao redor do contribuinte, beleza? Quando a gente for ver a taxa, vocês vão perceber como isso encaixa, tá? Por que eu falo da taxa? Porque a taxa, pessoal, num jeito grosseiro de se dizer, ela é a antítese dos impostos. A taxa, sim, ela é cobrada pelo Estado para remunerar uma atividade específica e divisível prestada àquele contribuinte. Então, quando eu vou tirar um passaporte, eu pago uma taxa para receber um passaporte do Estado que me presta um serviço. Diferentemente do imposto. O imposto eu pago porque eu tenho que pagar e pronto, beleza? Diferença de imposto e taxa. A taxa ainda, pessoal, ela pode se dividir em 2 tipos. Taxa pelo exercício de poder de polícia e taxa por serviço público. Exercício de poder de polícia, pessoal, é quando o Estado ele precisa intervir na sua atividade. Então ele te fiscaliza, ele te autua, ele determina a prática de atos por você, pelo contribuinte, e ele faz isso mediante taxa. Beleza? Taxa de serviço. Obviamente, como o nome diz,
ela vai ser cobrada quando o Estado prestar um serviço ao contribuinte. Isso pode ser em duas hipóteses: pelo uso efetivo do serviço, aí não tem dúvida, usei, pago taxa, e pelo uso potencial do serviço, ou seja, o contribuinte ele pode ser constrito a pagar a taxa mesmo quando ele não usar do serviço. Quando que isso vai acontecer? Dois requisitos. Primeiro, tem que ser de utilização compulsória. Segundo, tem que estar à disposição do contribuinte. Tá? Pensa numa campanha de vacinação, Zika vírus, por exemplo. Descobriram uma vacina, tem que tomar, é obrigatório, está à disposição do contribuinte. Pode cobrar taxa mesmo sem o uso efetivo. Beleza? Terceira espécie tributária, pessoal, contribuição de melhoria. Espécie tributária difícil de ver na prática, mas cai na sua OAB. O que a gente precisa saber sobre contribuição de melhoria? Primeiro, está sempre vinculada à valorização imobiliária. Tá? Sempre, para poder cobrar contribuição de melhoria, você precisa de obra pública, nova, não pode ser obra reparatória, conservatória, que valorize um imóvel. Teve obra pública, teve valorização imobiliária, pode cobrar a contribuição de melhoria. Tá? Pegadinha da contribuição de melhoria, precisa de lei, mas precisa de lei anterior à obra, beleza? Terceira coisa sobre contribuição de melhoria, os limites de cobrança. Tem dois limites de cobrança na contribuição de melhoria, pessoal. Primeiro, um limite total. Você nunca vai cobrar, vai tributar todos os contribuintes em um valor maior do que custou o total da obra. Segundo limite, limite individual. O Estado não pode cobrar mais do que individualmente valorizou o imóvel. Beleza? Quarta espécie tributária, pessoal, empréstimo compulsório. Muito difícil também de ver na prática, mas cai muito na sua OAB, sempre com pegadinha. Vocês vão ver por quê. 3 pontos para lembrar do empréstimo compulsório, pessoal. Sempre, em todas as hipóteses, é tributo de competência da União, tá? Nunca Estado, município, Distrito Federal vai cobrar empréstimo compulsório. Segundo, em 100% das hipóteses, pessoal, pelo amor de Deus, não erra isso na prova, precisa de lei complementar, tá? O que o examinador vai fazer? Ele vai colocar uma pegadinha na tua prova, ele vai falar em medida provisória, ele vai falar em urgência, precisa do empréstimo compulsório agora, correndo e tal. Calma, não pode por medida provisória, não pode por decreto, não pode de forma alguma, lei complementar, tá? Caiu o empréstimo compulsório na tua prova, escreve lei complementar do lado desse tamanho, beleza? Terceiro ponto para falar de empréstimo compulsório, ele vai ser devido ele pode ser instituído, na verdade, em 3 hipóteses: calamidade pública, guerra externa atual e iminente e investimento público urgente e relevante. Tá? Nos 2 primeiros casos, de guerra externa e calamidade, eu posso cobrar esse empréstimo compulsório sem respeitar o princípio da anterioridade. Legal? Só nessas 2 hipóteses. Investimento público, urgente e relevante, não, respeito o princípio da anterioridade. Legal? Para finalizar, tributo restituível. Eu empresto e pego de volta. Beleza? Para terminar as espécies tributárias, pessoal, contribuições especiais. Elas podem ser contribuições gerais, contribuições sociais, e vou destacar 2 para a gente encerrar o tema. Primeiro, a CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é aquela contribuição cobrada quando o Estado precisa intervir em determinado setor da economia, e ele só pode fazer isso, aliás, quando ele fizer isso, ele tem que respeitar 2 requisitos. Primeiro, tem que ter a necessidade de intervenção econômica do Estado e, segundo, o que arrecadar tem que ser alocado naquele setor em que o Estado interviu. Beleza? Por fim, para fechar, a COSIP, a Contribuição sobre a Iluminação Pública, sobre Serviço de Iluminação Pública, tá? De competência dos municípios, está lá no 149A da Constituição Federal, estabelece que os municípios podem cobrar a contribuição pelo serviço de iluminação pública. Legal? Até a próxima!